E aí, pessoal, eu sou o professor Braga, sou professor de Química da Oficina do Estudante. E hoje eu vou trabalhar uma aulinha com vocês, que é uma aula importante, pré-requisito para várias situações na Química, que é uma aula de ligações químicas. Legal? São várias as ligações químicas. Eu vou trabalhar uma delas hoje. Nas próximas aulas, nós veremos as outras, ok? Então, como eu disse, ligações químicas é o assunto. E o que é que faz aí este assunto? As ligações químicas, na realidade, elas explicam uma propriedade importante dos átomos. Quem é esta propriedade importante dos átomos? É a combinação entre átomos. E é o que eu vou fazer. Eu vou estudar a forma que ocorre esta combinação entre os átomos. Como eu disse, as ligações químicas são várias. Eu vou fazer uma das combinações hoje. E aí, nas próximas aulas, nós vamos fazer outras combinações. Qual vai ser a combinação que nós vamos aprender hoje? Então, hoje eu vou combinar átomos onde um dos átomos vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Esta é a combinação que nós vamos explicar. Então, nós estamos explicando uma combinação entre átomos, onde alguém vai perder elétrons, alguém vai ganhar elétrons. Pessoal, lembra, se alguém vai perder elétrons, como consequência alguém vai ganhar elétrons, o que caracteriza esta ligação é a transferência de elétrons. Isso é importante. É importante porque a prova pede isso. Então, esta ligação, ela vai ser caracterizada por uma transferência de elétrons. Alguém vai perder elétrons, como consequência alguém vai ganhar elétrons e os elétrons foram transferidos. Quando isto ocorre, o que acontece? Formam-se íons de cargas opostas. Ocorre a formação de íons de cargas opostas. E esta formação de íons de cargas opostas faz com que esses íons tenham uma atração fortíssima entre si. Esses íons de cargas opostas, quem são? Você sabe quem são. Esses íons de cargas opostas são o cátion, estável que formou em função de alguém que perdeu elétrons, e o ânion, estável que formou em função de alguém que ganhou elétrons. Então, esta transferência de elétrons ocorre com a formação de íons de cargas opostas e haverá uma atração muito forte entre esses íons de cargas opostas. A esta atração fortíssima entre íons de cargas opostas, é muito forte esta atração. A esta atração forte entre íons de cargas opostas, nós damos o nome de ligação iônica. Olha lá, íons de cargas opostas sofrem uma atração muito forte. A esta atração forte entre íons de cargas opostas, né? É só apagar aqui, é facinho, ó. Entre íons de cargas opostas, para ficar bonitinho, né? Então, a esta atração entre íons de cargas opostas, nós damos o nome. Qual é o nome desta ligação? Ligação
iônica, que é muito forte. Forma-se um retículo cristalino, uma estrutura compacta. Em geral, esses compostos, eles são sólidos. E a ligação que me interessa aqui é a ligação iônica. O composto formado por ligação iônica, ele recebe a classificação de composto iônico. Você não faz ideia da quantidade de informações que eu estou te passando. Você não faz ideia. Tudo isso que eu falo é importantíssimo nas próximas aulas. Importantíssimo. Então, o que eu falei? Eu estou explicando uma combinação entre átomos do jeito que eu estou falando. Alguém vai perder elétrons, como consequência, alguém vai ganhar elétrons. Ótimo. O que vai caracterizar o processo? A transferência de elétrons. Legal. Haverá a formação de quem? De íons de cargas opostas. O que vai acontecer com esses íons de cargas opostas? Eles vão se atrair. Esta atração é fortíssima. Forma-se uma estrutura compacta. Em geral, esses compostos são sólidos. E se houve a ligação iônica, que é essa ligação fortíssima entre íons de cargas opostas, o composto formado é iônico. E esse composto iônico é formado por um retículo cristalino. Esse retículo cristalino pode ser cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada. Isso para nós não interessa. O que interessa é que forma-se o retículo cristalino. O que é importante para nós agora? Sabermos representar. Nós temos que aprender a representar. Então, como que eu faço esta representação? Esta representação é feita da seguinte forma. Quem que você vai representar primeiro? Primeiro você representa o cátion, que é o íon positivo. Depois você representa o ânion, que é o íon negativo. Sempre assim. Primeiro o cátion, depois o ânion. Legal? Ótimo! Só que tem mais um problema. O total de elétrons perdidos e recebidos tem que ser igual. Nesta transferência de elétrons, o total de elétrons tem que ser igual. Então, o número de elétrons perdidos e recebidos tem que ser igual. Então, você vai igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. Eu vou te ensinar a fazer isso. Você vai igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. Para quê? Para você formular. Para você formular. Se você sabe formular, ótimo. Igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. Vamos devagarzinho, então. Vamos imaginar que você tenha os pré-requisitos que eu preciso. Então, agora eu estou partindo do princípio que você tem os pré-requisitos que eu preciso. Quais são os pré-requisitos que eu preciso? Tabela periódica. Tabela periódica, por exemplo, sódio. Sódio é um metal alcalino. O que o metal alcalino faz? Perde elétrons. Com quem eu vou combinar o sódio? Eu vou combinar o sódio com o cloro. Quem é o cloro? Cloro é um metal da antiga família 7A, atual família 17. O que o sódio faz de elétron? O que o cloro faz? Ganha elétron. É meu caso. Se o sódio perdeu elétron, ele origina um cátion estável Na+. Se o cloro, que é da antiga família 7A, ganhou um elétron, ele origina um ânion estável Cl-. Legal? Agora nós vamos formular. Quantos elétrons perdeu o sódio? 1. Quantos elétrons ganhou o cloro? 1. Opa! Um elétron perdido, um elétron recebido, o total de elétrons perdidos e recebidos é igual. Então, a proporção de combinação entre cátion e ânion é 1:1. Então, o composto iônico vai ter que fórmula? NaCl. Por isso que a proporção é 1:1. Porque o sódio perde um elétron, o cloro ganha um elétron. Se o total de cargas é igual, acabou. É isso que eu tenho que aprender.
Aluno, você está aprendendo? Faça como eu te ensino, nunca mais você erra. Pode ver, eu represento o cátion, eu represento o ânion, para depois fazer a fórmula. Eu não adivinho a fórmula. Se você adivinhar a fórmula, você vai errar todos. Se você adivinhar a fórmula, você vai errar todos. Professor, combina para mim aí, por favor, sódio e oxigênio. Combino. Quem é o sódio? Um metal alcalino, perde elétron. Quem é o oxigênio? Um ametal da antiga família 6A, da atual família 16. Legal? Então, o oxigênio tende a ganhar elétron, o sódio tende a perder. É meu caso. Quem tende a perder elétron? O sódio. Perde quantos? 1. Quem é o íon estável do sódio? Na+. O oxigênio tende a ganhar 2. Quem é o ânion estável do oxigênio? O2-. Legal? Ótimo. Vamos fazer aquilo que eu ensinei. Quantos elétrons foram perdidos? 1. Recebidos? 2. Não está igual. Não está igual. Se não está igual, eu tenho que aprender a formular. Legal? De quantos sódios eu preciso para que o oxigênio ganhe 2 elétrons? 2. Então a proporção de combinação que eu tenho que usar é 2 átomos de sódio para 1 átomo de oxigênio. Por isso que a fórmula é Na2O. Olha lá. Professor, tem uma mandracaria aí? Eu não chamo de mandracaria, tá? Eu chamo de praticidade. Quando o total de cargas positivas e negativas não é igual, pode ver, é sinal que o total de elétron perdido e recebido não é igual. Aí você faz o quê? Multiplica em cruz. Passo 1 para cá, que não precisa representar, e passo 2 para cá, que eu preciso representar. Por isso que a fórmula é Na2O. Olha que legal. Por isso que é importante conhecer cátion e ânion. Por isso que é importante conhecer cátion e ânion. Para você não adivinhar. Você conhece o cátion, conhece o ânion, não tem necessidade de adivinhar. Braga, faz mais um, quantos você quiser. Combina agora cálcio e oxigênio. Combino, cálcio e oxigênio. O cálcio, tabela periódica, meu amigo, é um metal alcalino terroso, perde 2 elétrons. O oxigênio, da antiga família 6A, atual 16, ganha 2. Opa! É perder, ganhar? É nosso caso. O cálcio perde quantos? 2. Se o cálcio perde 2, quem é o íon estável do cálcio? Ca2+. O oxigênio, antiga família 6A, ganha 2. Quem é o íon estável dele? O2-. Legal? Olha para o total de cargas positivas e negativas. É igual? É. Se o total de cargas positivas e negativas é igual, acabei de falar. Se o total de cargas positivas e negativas é igual, o total de elétrons perdidos e recebidos é igual. E quando o total de elétrons perdidos e recebidos é igual, a proporção de combinação é 1 para 1. Então a fórmula do composto é CaO. Ó, que legal! Olha quais são as dicas importantes. Professor, combina então alumínio e cloro. Combino, pessoal, não tem problema. Alumínio, antiga família 3A, perde 3 elétrons. Cloro, antiga família 7A, ganha 1 elétron. É perder, ganhar? É. Quantos elétrons perde o alumínio? 3. Al3+ é o íon estável. Quantos elétrons ganha o cloro? 1. Cl- é o íon estável. Veja o total de cargas. O total de cargas positivas e negativas é igual? Não. É sinal que o número de elétrons perdidos e recebidos não é igual. Então você multiplica em cruz, olha. Passo 3 para cá, passo 1 para cá. Não precisa representar 1, mas o 3 precisa. AlCl3. Aí, ó. Composto iônico. Você vê que eu não tenho preguiça. Eu represento o cátion e o ânion. Você vai tentar economizar esse caminho, você vai errar. Não pode. Professor, então combina para mim, por favor, o alumínio com o enxofre. Combina, vamos lá então. Alumínio, acabei de falar, antiga família 3A, perde 3 elétrons. Quem é o cátion estável dele? Al3+. O enxofre, antiga família 6A. Antiga família 6A ganha 2. É perder, ganhar? É. Íon estável, S2-. Olha como é importante você saber quem é o cátion, quem é o ânion. O total de elétrons perdidos e recebidos é igual? Não. Tem que igualar? Tem. O que você faz? Multiplica em cruz, olha. Passo 2 para cá, passo 3 para cá. Al2S3. Todos esses compostos que eu formulei são compostos iônicos. Quem é uma característica de composto iônico? Como eu acabei de falar, eles são formados por íons. Eles são formados por íons. E esses íons têm uma atração fortíssima.
E esta atração fortíssima entre os íons, que forma o retículo cristalino, faz com que este composto aí apresente uma das ligações mais fortes da química, que é a ligação iônica. É legal essa matéria? Perfeita essa matéria. Tem curiosidade? Lógico que tem. Lógico que tem. Qual é a curiosidade? Não vou usar lousa não, hein? Vou só no blá blá blá, hein? Não vou usar lousa não, hein? Eu não sei se você já ouviu falar, mas nós temos duas condições para que ocorra a condutividade elétrica. Quais são as duas condições? Ou termos elétrons livres, ou termos íons livres. Ou elétrons livres, ou íons livres. O composto iônico sólido, conduz corrente elétrica? Não. Por que o composto iônico sólido não conduz corrente elétrica? Porque no composto iônico sólido, nós temos os íons, mas eles não estão livres. Por isso que composto iônico sólido não conduz corrente elétrica. Apesar de termos íons, eles não estão livres. E para que ocorra a condutividade, eles estão livres. E no sólido não estão. Professor, e se ele for fundido? Mudou a história, hein? Mudou a história, hein? Se o composto iônico for fundido, fundido é passar do sólido para o líquido. Você quebrou o retículo cristalino. Se você quebrou o retículo cristalino, você separou os íons. Se você separou os íons estão livres. Então, composto iônico fundido, ou líquido, se você preferir, conduz corrente elétrica. Essa questão está sempre na prova. E se eu pegar o composto iônico, professor, e jogar na água, mudou tudo. Mudou tudo. Se eu pegar o composto iônico e jogar na água, a água vai separar os íons. Os íons vão estar livres em solução aquosa. Se os íons estão livres em solução aquosa, conduz corrente elétrica. Então essa informação que eu te passei agora é valiosíssima. Composto iônico sólido não conduz corrente elétrica, apesar de ter íons, não estão livres. Composto iônico fundido ou líquido, legal? Composto iônico fundido conduz corrente elétrica, porque os íons passam a estar livres. E composto iônico em solução aquosa conduz corrente elétrica, porque os íons estão separados, os íons estão dissociados, conduz corrente elétrica. Então, um cuidado, né, que todos nós devemos ter. Qual é um cuidado? Quando está chovendo e você está na água do mar, sai. Por que sai? Porque se estiver chovendo e tivermos raios, você está na água do mar. A água do mar tem muito, mas muito composto iônico onde os íons estão livres. Mas é muito mesmo, não é pouco não. E esta solução é condutora de corrente elétrica. Se cair um raio no mar e você estiver dentro do mar, você vai levar um tranco e tanto. Isso se não morrer. A descarga é grande, conduz corrente elétrica à água do mar. Conduz corrente elétrica. O tranco é forte. Então, por quê? É bom não estar lá na água do mar, nem pisando na água, na areia ali. Porque a água do mar conduz corrente elétrica, ora. Se cair um raio na água do mar, no mar, vai sobrar para você, porque é bem condutora de corrente elétrica. Bem condutora de corrente elétrica. Então, são situações que estão sempre em prova. São situações que a prova exige. Isso é importante. Legal? Então, hoje nós vimos a ligação iônica. Na próxima aula que eu for trabalhar com vocês, aí nós vamos ver outra ligação química. Legal? Professor Braga deseja um abraço a todos e até a próxima aula. Até mais.